Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão que se encontra no Evangelho conforme escreveu São Lucas, capítulo 8, a começar do versículo 5 aos versículos de número 15. Eu quero vos falar com respeito a 4 tipos de pessoas, ou seja, 4 tipos de corações. Jesus ilustrou fazendo uma parábola, porque Jesus ia pregando o Evangelho do Reino de Deus em todas as aldeias, em todas as cidades. E chegou um momento que a multidão o cercou, aproximou dele e ele achou por bem de pregar o Evangelho do Reino de Deus em forma de parábola. Parábola era uma linguagem simples que Jesus usava, comparando as coisas materiais, as coisas físicas, para mostrar uma realidade espiritual. Era uma linguagem que todo o mundo entendia, compreendia. Jesus nunca dificultou a sua mensagem. Ele se preocupou em apresentá-la de uma maneira simples. Então, no versículo capítulo 5, nós vemos que ele contou uma parábola da seguinte maneira: um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A primeira terra, no primeiro solo, no primeiro coração, e outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamavam, dizendo: quem tem ouvido, ouça. Né? Jesus bem claro: entenda, compreenda. Ouviu aqui, ouça, entenda, compreenda. E os seus discípulos lhe interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então aqui ficou bem claro que Jesus realmente achou por bem de falar por parábola o seu Evangelho do Reino de Deus. Então nós vemos uma interpretação desta parábola, né, que a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra que lhe foi entregue, e não salve crendo. Então, à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra de Deus, né? Não deixa ela se aprofundar. Então, vem as aves do céu, são os demônios, né? E tiram esta palavra para que ele não permaneça crendo. Os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riqueza e deleite da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração, honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então aqui nós vemos a mensagem de Jesus em forma de uma parábola. Então, todas as vezes que a palavra de Deus ela é pregada, então são esses 3 tipos de corações, esses 3 tipos de terreno, de solo, Jesus ilustrou. É como a semente que é jogada à beira do caminho. São aqueles que não aceitam em sua totalidade, pela metade. Então vem as aves do céu, né? Aqueles pensamentos, aqueles amigos, né? E começa a colocar dúvida com respeito ao Evangelho, à salvação. As aves do céu aí é um significado dos demônios, aquelas forças opressoras, né?
falando negativamente. Então a pessoa desacredita da palavra de Deus. Então aqueles que caíram entre pedras, né? As pedras, como não tinha raiz profunda, então ela se secou-se, né? Não aceitou como deveria aceitar, não conservar aquilo que tinha ouvido. E os espinhos também são aqueles que foram sufocados pelos prazeres, pelas riquezas, pela glória desse mundo. Então essa semente não germinou, não frutificou. Mas aquele que caiu em boa terra foi aqueles que aceitaram com prazer, com alegria, acolheram esta palavra, realmente deu fruto, essa vida foi transformada. Então, neste momento, eu estou falando para esses tipos de corações de solo. Talvez um dia você ouviu esta palavra de Deus, alguém pregou esta palavra de Deus, você se convenceu do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e não se firmou, se afastou. Talvez você está neste grupo que foi colocado, que caiu à beira do caminho. Talvez você esteja naquele grupo que, entre as pedras também, que ouviram a palavra, mas não permaneceu, né? Não seguiu, não deixou que ela germinasse e frutificasse. Talvez você é um daquele solo que foi entre os espinhos, né? Deixou ser sufocado pelos prazeres momentâneos desta vida, né? Então, em que grupo você está enquadrado? Então, nesse momento, você está ouvindo a palavra de Deus em forma de parábola. É tempo ainda de você voltar atrás e pegar esta semente, que é a palavra de Deus. Você deixe que ela penetre no seu coração e possa frutificar, e possa dar fruto em abundância. Porque a semente é a palavra de Deus que é semeada nos corações. Agora, o inimigo das nossas almas, ele tenta roubar esta semente que foi semeada em sua mente. Coração aqui é mente. Então, abra a sua mente neste momento e deixe que a palavra de Deus, que é palavra de vida eterna, que é palavra de salvação, que é palavra de esperança, que é palavra de paz, que é palavra de transformação. Então, Cristo quer transformar a sua vida, quer que você seja uma pessoa que dê frutos dignos de arrependimento. E quem pode realmente salvar a sua vida é Jesus Cristo, através do arrependimento. Foi isso que Jesus disse, né? Arrependei-vos, né? E produzir frutos dignos de arrependimento. Esses frutos têm a ver com o caráter da pessoa, que vai demonstrar que a sua vida foi transformada, porque ele vai refletir o caráter de Deus, a sua personalidade, né? Porque a personalidade do homem, ela foi corrompida quando o homem pegou, foi manchada pelo pecado, mas ela é restaurada pela palavra de Deus. Quando o homem nasce de novo, então a palavra de Deus é o instrumento pelo qual vai transformando, restaurando a mente, o caráter do ser humano. Então permita que esta semente, que é a palavra de Deus, ela caia em seu coração e aceite de todo o coração. Deixe ela germinar, crescer e dar fruto, e você terá uma vida feliz, abundante, servindo ao Senhor na beleza da sua santidade.